arquitetura, alquímica, como espaço, alma e negócio se conectam para transformar vidas. Que a vitamina D é uma vitamina que te traz vitalidade, que te traz essa disposição. Sim. Se você tá em um espaço que não bate sol, a principal aliada da vitamina D é o sol. Muitas vezes passa aquela questão muito infantilizado, né? Que Exatamente. é o que você falou, não traz uma questão de autoridade, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre arquitetura, alquímica, como espaço, alma e negócio se conectam para transformar vidas. E para estar falando um pouquinho aqui comigo, estou com a nossa arquiteta, a Ana Leana. Gratidão por você estar aqui novamente do Natcast, né? A Ana também, ela é criadora da Albas, um grupo que conecta espaço, almas e negócio. Ana, se apresente aí para o pessoal de casa. Já é de casa, né? Pois é. Fala um pouquinho de você. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre negócio, sobre espaço, sobre a alma do negócio também, que é um projeto novo que você está lançando aí. Então se apresente para o pessoal de casa. Boa noite, Nath. Antes de mais nada, obrigada novamente pelo convite. É sempre muito bom dividir com você e com todo o pessoal conhecimento, né? Sim. Tudo que é bom a gente compartilha. Bom, sou arquiteta, formada pelo Mackenzie, já tem uns bons anos, aqui de São Paulo mesmo. E eu, como uma pessoa que sempre gostou, sempre foi muito estudiosa, muito pegada na questão de autoconhecimento, de espiritualidade, da beleza em si, né? Porque a arquitetura é mais que estética, mas também tem a parte estética. Então eu sempre fui muito interessada em tudo isso. E principalmente depois de ter feito o meu negócio e depois de ter vindo aqui, essa coisa de passar essa visão empreendedora ficou um pouco mais latente. Então eu acabei juntando todas as minhas paixões em um único negócio. Então eu tô nessa fase aí de lançamento. Assim, não tem 2 semanas que esse lançamento ocorreu. Ô, Ana, e conta um pouquinho pra gente, né? Você vem passando por bastante mudanças, tanto no seu lado profissional, né? A nova empresa, tudo mais a gente sabe também, né? Que aconteceu grandes coisas aí no lado pessoal. Compartilha com a gente um pouquinho, né? Como que tá sendo pra você também conciliar, né? O seu lado pessoal com o seu lado profissional. Você teve seu paizinho que ficou doente e você teve que se afastar um pouco. Como que foi tudo isso pra você? Olha, eu tô até arrepiada. Então, esse ano, pela numerologia, estamos em um ano 9, que o 9 tem relação com finalizações. Uhum. E eu comecei o ano tentando me reestruturar, mas completamente perdida. Eu falava, gente, eu não sei para qual caminho que eu vou seguir. Porque muitas coisas, eu queria muitas coisas, mas eu não conseguia encaixar essas coisas. Elas não pareciam não fazer sentido. E quando meu pai acabou internando para fazer uma cirurgia, e depois de 5 dias ele acabou intercorrendo. Então ele acabou tendo uma parada, e depois de ser reanimado, ele acabou ficando em estado vegetativo. Sim. E durante 4 meses eu parei minha vida. Eu realmente parei minha vida, porque eu não conseguia trabalhar, que enquanto eu estava trabalhando, eu estava pensando no meu pai. Enquanto eu estava com meu pai, eu estava pensando em trabalho. Então eu não conseguia ficar tranquila. Então eu, minhas irmãs, a minha mãe, a gente ficou se revezando para ficar no hospital com meu pai. Só que depois, quando completou 4 meses, meu pai faleceu. Então eu passei um momento sem conseguir trabalhar. Então foram assim, total uns 5 meses sem conseguir trabalhar. Porque eu tava processando, ajudando na questão burocrática, tentando conciliar o luto, tratar de burocracia, meu negócio. E eu não conseguia, tipo, fazer... Ou eu fazia uma coisa ou fazia outra. Sim. E nesse meio tempo também começou a ter uns processos da minha mãe. E eu que novamente tomei à frente disso. Então eu tava assim,
meu Deus, O que que eu faço, socorro. né? Só que dentro disso tudo, tudo que termina tem espaço para algo que começa. E agora, no dia 9, que coincidentemente, 9/9 é um dia de portal, Sim. é o dia que a minha empresa nasceu, né? Saiu do mundo dos sonhos e se tornou um CNPJ. E também é o ano que meus pais se casaram, é o dia que meus pais se casaram. Legal. Então eu vi que aquele dia era um dia que eu precisava mudar. E como eu já estava nesse processo de, enquanto eu estava com meu pai no hospital, eu não estava trabalhando, mas eu estava com o campo das ideias assim, a todo vapor. Então eu, mesmo como eu sou uma empreendedora que por enquanto trabalho sozinha, era muita coisa acontecendo na minha cabeça, então eu estava o tempo inteiro com o celular, com o computador, tentando colocar as coisas para funcionar, ou pelo menos fazer como se fosse um brainstorm para quando as coisas se acalmassem eu conseguir mexer. E nesse ponto eu fui estruturando o Albas e justamente depois disso que eu consegui estruturar a ponto de lançar nesse novo dia, nesse dia 9/9. Então, eu encerrei o Alba Arquitetura, que foi a empresa que eu criei em 2019. Foi só o Alba Arquitetura até esse ano. A partir daqui para frente, não é só mais o Alba Arquiteturas, mas o Grupo Albas, que tem 3 empresas dentro de uma só. Uhum. Então, é um momento onde eu tô trazendo esse novo momento da minha vida e lidando com os momentos que se passaram, porque querendo ou não, foram muito intensos. Sim. Mas tudo tem um propósito nessa vida, né? Infelizmente, a gente sabe que ninguém é eterno. Mas muito, inclusive, do Albas tem relação. É quase como uma homenagem. Então, Uhum. é algo que pra mim tá sendo muito especial. Tá bem, né? Vem a essência ali, né? Às vezes dos momentos que você passou, como você mesmo falou, né? Que você não ficou parada, você só não estava trabalhando, mas você estava, né, passando esse momento aí com o seu pai, só que mesmo assim via as ideias quando você estava com ele, né? Exatamente, ele sempre foi uma inspiração, assim, pra mim. Até mesmo na arquitetura, muito do que eu tomei de decisões da minha vida profissional, eu pensava no meu pai, porque meu pai era cadeirante. Ele estava Uhum. cadeirante, na verdade. Ele já foi obeso, fez diversas cirurgias na vida, mas ele chegou a um ponto de estar cadeirante. Então eu pensava, tudo que eu ia fazer, eu pensava, será que é acessível? Porque a gente percebe que a nossa cidade não é nada acessível. Então eu ficava, será que meu pai conseguiria vir aqui? Será que não? Então ele sempre foi um ponto que me inspirou muito a pensar no coletivo, a pensar nas minorias. Porque Uhum. a gente tem muitas pessoas, mas ainda assim elas são uma minoria. Então eu tava pensando, sempre pensando nele, tipo, será que ele conseguiria? Será que ele conseguiria subir aqui? Será que ele conseguiria acessar esse espaço? Enfim, em muitos aspectos, ele sempre foi uma inspiração pra mim. E eu tinha muitas ideias quando eu tava do lado dele, porque ele é uma pessoa. Energia, né? Era uma Uhum. pessoa que simplesmente vinha as ideias. E com essa também não foi diferente. Ô, Ana, e para quem não conhece, o que que seria a expressão, né, arquitetura alquímica? O que que é? Qual que é o significado? Para quem principalmente, eu nunca tinha ouvido falar, né? Explica um pouquinho para nós. Eu vou trazer primeiro o significado da palavra alquímica. A alquimia, ela era a antiga química. Uhum. Até mesmo tem um livro chamado O Alquimista, que nada mais é do que um químico. Até mesmo tem a expressão transformar chumbo em ouro, a questão da pedra filosofal. Não que necessariamente tenha a ver com manuseio de componentes químicos, mas a química por si só fala sobre transformação. Então, é transformar algo em algo diferente. A arquitetura, para mim, ela vai além da estética. Ela é alquimia, ela é Uhum. transformação. Então, eu tenho para mim, eu costumo dizer que o espaço é o espelho da alma. Ou seja, é inclusive uma lei hermética. O que está dentro é como está fora. Então, o seu espaço reflete o seu interior. Então, quando você tem um espaço que está alinhado com o que você quer, tipo,
alinhado com a sua alma, alinhado com o que você quer chegar na sua vida, alcançar na sua vida, isso pode ser um propulsor, pode ser algo que te ajuda a alcançar seus sonhos. Então, eu quis trazer com essa expressão a ideia de que a arquitetura é algo que te transforma não só espacialmente falando, é algo que pode transformar a sua vida. Porque um espaço mal feito, um espaço mal organizado, mal planejado, pode, tipo, destruir sua vida. É que é aquilo, né? Não é só, igual você falou, não é só o espaço, o ambiente em si, mas também a questão da energia, né? Exatamente. É sempre energia. E como que, tipo, a gente falou, né, num podcast, mas vamos realçar isso, né? Como que o ambiente onde a gente tá, não importa se for o trabalho ou casa, como que esse ambiente ele pode ali influenciar as pessoas? Então, considerando que, tudo é energia, e Sim. 2, tudo comunica, um ambiente, ele tá o tempo inteiro nos comunicando algo. Através da luz, da iluminação, através das cores, das formas, da disposição dos móveis, tudo comunica como aquele ambiente ou aquela pessoa funciona. Uhum. Quando você tem um ambiente que é bem planejado, você acaba usando isso a seu favor. Sim. Porque, às vezes, até mesmo se a gente pensa na questão do Feng Shui, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é de fogo, do elemento fogo, e você tem um ambiente que é todo voltado para a água, você vai ter uma pessoa desmotivada, uma pessoa que não consegue ter aquela energia, porque no ciclo de controle, né? Porque a gente tem o ciclo de produção e o ciclo de controle dentro do Feng Shui. E no ciclo de controle, quando você tem muito fogo, justamente se usa água. Então, quando você tem um fogo que está equilibrado e você coloca muita água, você deixa um fogo baixo. Então, a pessoa não tem aquela motivação, ela não consegue fazer as coisas. Então, com os 5 elementos, sempre vai ter um elemento ou outro que controla ele. E no ambiente, às vezes, você está misturando justamente isso. E assim, como tudo comunica, a maior parte das vezes essa comunicação não é feita de forma consciente. Nosso subconsciente já faz essas ligações. Então, sei lá, um ambiente que tem uma cor muito escura ou uma iluminação muito baixa, o nosso ambiente vai fazer uma leitura daquele espaço. É onde a pessoa fica, tipo, quando tá mais escuro, mais sonolenta, né? Exatamente. Ou então, se você tem uma luz assim branca, a pessoa fica mais dispersa, mais desperta, ela não consegue descansar e relaxar, porque é uma luz que te deixa alerta. Agora, uma luz mais amarela, mais amarelada, te traz aquela sensação de conforto. Então, vai ser uma luz que vai te acalmar, que vai te tranquilizar. Se você tá até mesmo se você pensa a questão, por exemplo, dos fast foods. McDonald's, Burger King, por que que é As usado a cores questão da cor vermelha e amarela? Porque abre o apetite, é uma coisa que você não consegue ficar muito tempo lá. Então, tem a ver com o comer rápido E sair. sair. Agora, se você vai num restaurante, você pode ter também. Eles usam muito da luz branca no fast food. Só que a luz amarela é usada mais em restaurantes, onde a pessoa tem que permanecer por mais tempo. Então, pode até se usar a questão do vermelho e do amarelo. Porque abre o apetite Sim. e você abre fome também. Tipo, tem a questão da fome e a questão de querer ficar no espaço. Por conta da luz amarela junto. Se você tivesse uma luz branca, a pessoa ia entrar, comer, ia ser que nem um fast food. Esse dia eu tava vendo a questão, né, da gente utilizar muita luz amarela no quarto. Porque é uma luz que vai baixando um pouquinho a energia do dia. Então, se você for pensar ambientes como cozinha, área de serviço, banheiro, geralmente se usa luz branca, porque é um espaço onde você precisa ter mais atenção, você vê o que você está fazendo por conta de limpeza e tudo mais, coisa que não acontece no quarto que você precisa relaxar. E uma luz branca te acende. O que que é assim indicado para casa, né? A questão tanto da cozinha, cores para cozinha, tem muito essa questão também na cozinha de cores ou é mais em locais de trabalho? Na verdade, tudo depende. Assim, hoje, vendo, você pode ter sim. É que dentro do Albas eu também trago essa questão da psicologia. As cores também comunicam. Então, tudo vai depender do cliente.
Eu faço essa análise, eu observo o cliente, mas eu também vejo a questão do elemento dele para ver se aquilo vai prejudicar, se não vai, se eu faço a leitura da planta da casa dele com o baguá, que é como se fosse um mapa dentro do Feng Shui, para ver onde cai cada área da casa dele. Então, se for, por exemplo, uma área do sucesso e a pessoa quer uma cor, sei lá, azul na cozinha, eu falo, olha, o guá do sucesso, a área do sucesso, é uma área que é uma área de fogo. Então, você querer colocar um azul, tudo bem, mas assim, talvez não muito, porque senão você vai baixar um pouco da questão da energia do sucesso dentro da sua casa. Então, tem coisas que você até pode virar pro seu cliente e falar, não, a gente faz do jeito que você quiser. Uma cozinha amarela, Aham. uma cozinha rosa, uma cozinha azul, do jeito que ele quiser. Sim. Mas eu sempre aconselho, dependendo do mapa dele, E entre outras você faz essa coisas. questão do mapa para você saber se o cliente, igual você falou, é fogo, ar, é água, fogo, ar, água e terra? Quando eu vou fazer o Feng Shui da casa, eu vejo. Você Porque a já gente vê. precisa ter uma ideia do elemento dele, ou até mesmo, ai, quero tratar da questão de relacionamento, que é algo que as pessoas querem muito. Eu vejo o elemento dele, se ele é casado e Uhum. tudo mais, eu vejo o elemento do parceiro para tentar energizar o quarto de forma que não prejudique nenhum dos dois. Porque Tem isso os também? elementos, assim, se você tem um quarto e a pessoa coloca a questão da, do quarto não, da cama, a cabeceira na janela, tem a questão de sempre pensando no subconsciente e Uhum. psicologia. A pessoa vai ficar insegura, pode se ter mais traição, porque a pessoa vai ficar tipo, não, essa pessoa tá mentindo pra mim. Então vai ficar um ciúmes maior. Quando você tem um quarto onde você tem uma cama muito grande que sobra espaço, a tendência é os casais ficarem mais separados. Se você tem, sei lá, uma disposição que você tem número ímpar de travesseiros, também. Então, tem muitas coisas que comunicam dentro Que do legal. quarto para parceiros, para, enfim, todas as áreas. Então, é sempre bom saber para saber como que a gente pode resolver aquela necessidade do cliente. Mas aí sempre a pessoa tem que fazer o mapa. Sem o mapa não consegue saber. Na verdade, dentro da reunião que eu faço com o pessoal, eu tenho um questionário que eu mando Uhum. para eles, porque eu observo o mapa, dentro da data de nascimento, eu Uhum. consigo ver o elemento dele de nascença, mas as pessoas elas costumam ter dois elementos assim ao longo da vida, além do de nascença. Então você pode ter, sei lá, muito fogo e muita terra. Isso, assim, naturalmente. Então, daí você, sabendo quais são os elementos que você tem maior predominância, você consegue saber como fazer para energizar seu quarto ou para dar aquela equilibrada. Então, vamos supor, você consegue falar assim, tipo, do elemento ar para relacionamento, que é o que mais o pessoal procura, né? Se é uma pessoa que tem um elemento ar, o que, que é indicado e o que, que não é indicado? Então, no Feng Shui, assim, o Feng Shui, o pessoal acha que tem muito a ver só com a questão de cores, Uhum. plantas, ou transformar o ambiente em algo similar ao Oriente. Não. O Feng Shui fala sobre fluxo de vida. No Feng Shui, a gente tem 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Então, Uhum. não é como no No mapa. horóscopo, que tem fogo, terra, ar Ar e e água. água. O ar está muito ligado ao metal, que traz justamente, se a gente pensa pelo horóscopo, tem a questão do ar e a questão do. Eu não vou falar que é só da comunicação e da Uhum. inteligência, mas é muito mental. É um elemento muito mental. Assim como a terra tem a questão da Da estabilidade, a estabilidade. água tem a questão das emoções e o fogo tem a questão da força de vontade. O ar está muito ligado ao nosso mental. Então, quando você tem pessoas que têm o elemento metal assim, é que cada elemento tem uma certa característica. Então, o fogo, a terra é mais geradora. O fogo, justamente, é aquela força de vontade, é o que tem o ímpeto de fazer. A água tem a questão do emocional.
A madeira também tem a questão do fazer como a questão de uma árvore. É aquela coisa da estrutura, da estabilidade. O metal tem a questão dessa da tecnologia, inovação. Então, só que não necessariamente uma pessoa que é do signo de De ar. ar vai ser de metal. Ela pode ter outros elementos dentro da vida dela. Então, é uma pessoa que pode falar muito. Se você pensa. Eu sou ar, falo muito, é muito mental. Sou de aquário. Então, daí você tem que fazer uma análise assim, geral. Não dá para pegar um único, porque são vários fatores que podem falar sobre. Porque você pode ter um elemento metal, mas você pode ter o elemento metal yang, que é mais forte. Ou você pode ter o elemento metal yin, que é mais fraco. Então, cada um deles vai comunicar alguma coisa a respeito daquela pessoa ou como ela está naquele momento. Então ela pode ter mais que um. A pessoa pode ter mais que um. Geralmente, as pessoas, elas têm em torno de 2, assim, que são mais fortes. mais fortes. E tem o que é de nascença, que é algo que é quase como se fosse uma essência. Mas você tem 2 que você exerce mais ao longo da vida. Legal. Ô, Ana, fala um pouquinho, né? Você falou da questão no começo que hoje o grupo Albas, né? Ele traz aí 3 empresas. O que que seria essas empresas? E para quem que é essas empresas, né? Quem que pode estar acessando aí as empresas? Então, o grupo Albas, o Albas, no caso, ele veio de um sonho de. Enquanto eu tava com meu pai no hospital, inclusive, foi no dia que ele intercorreu, eu fui dormir lá no hospital com ele. Eu tive essa ideia enquanto eu estava do lado dele. E por isso que tem algo tão importante pra mim dentro disso, porque foi um dos últimos contatos que eu tive com ele antes de tudo acontecer. E eu tava cismada porque eu tava começando a querer falar sobre negócios. Só que não fazia sentido eu querer chamar de Alba, porque Alba tinha a ver com a minha questão de arquitetura. Sim. E eu ficava, gente, como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque eu tinha. As empresas que existem hoje no Alba são o Alba Arquitetura e Design, o Alba Estúdio 3D e o Alba Business Club. Eu queria falar sobre negócios, eu queria falar sobre arquitetura e eu fazia imagens. Sim. E eu falava, gente, não dá pra falar tudo. Eu pensei, por que não criar uma empresa Albas, porque eu não queria abrir mão do nome, que pra mim o significado de Albas, do Alba, era uma coisa importante. Eu falei, eu não quero abrir mão do Alba. Por que não criar o Alba como se fosse o principal de tudo e as empresas vertentes do Alba? Então eu acabei pensando e criando isso, que dentro desse guarda-chuva, as empresas que vêm do Albas são vertentes que eu até coloco, vêm todas da mesma luz, que são todas bases minhas. Então, como uma pessoa que, se eu for pensar no desenho humano, uma pessoa que é geradora manifestante, geralmente ela tem esse múltiplo interesse. Ela consegue estudar muitas coisas. E como uma pessoa que sempre gostou muito de estudar e que já teve 2 empresas, então, para mim, falar de negócio e ajudar as pessoas fazia sentido. E o Alba Arquitetura é justamente a realização disso. Então, eu queria trazer essa coisa de trabalhar com as energias, que é algo que eu gosto. Demonstrar para a pessoa, através do 3D, como que o espaço dela pode ficar, para a pessoa sentir como tem a questão da energia quando a pessoa consegue ver. E isso também ajuda na questão de lei da atração. E a questão dos negócios, que inclusive hoje eu até tô criando uma mentoria para ajudar outras pessoas, para justamente as pessoas que querem seguir esse caminho de mentoria não, de negócios, de sair do CLT e ter o próprio negócio. Porque não é simplesmente criei um CNPJ. Não. É só uma arquiteta, né? Não é só isso. Eu trago toda a questão do branding, todas as minhas empresas, eu fiz a numerologia do nome, eu estudei a cor, o que a cor significava, eu tenho tudo anotado, tudo estruturado, questão de propósito, de missão, de valor, onde eu quero chegar na minha vida.
Então, para você ter um negócio, não é simplesmente abrir um CNPJ. Tem muito mais coisa disso. Muito mais além disso. Tem questão de gestão financeira. Então, eu estou estruturando justamente até mesmo essa mentoria para ajudar as pessoas, mostrando o passo a passo que eu fiz para estruturar a minha e mostrando o que precisa ser muito claro para elas não se frustrarem. Porque se você cria uma empresa e você não tem uma visão do que você quer, você nunca vai saber onde que você quer chegar. Se você não tem marcos palpáveis que te façam ver que você está caminhando, muitas vezes você vai achar que você não está caminhando. Se você não souber gestão financeira, às vezes você vai cobrar um preço muito abaixo e você vai estar pagando para trabalhar. Então é importante você ver tudo isso quando você está criando o seu negócio. Você vê o público que você quer atender, como que o seu logo ou a sua imagem está comunicando. Então, se eu for pensar, a nossa imagem tem arquétipos envolvidos, que o nosso subconsciente entende. Tem arquétipo falando algo e às vezes você pode estar a sua imagem pode estar refletindo algo que você não quer que reflita. Você pode estar usando cores que não dizem o que você quer dizer. Você pode estar usando, sei lá, você quer trazer a questão de uma... Vou usar o exemplo de uma advogada, de uma super advogada, mas você está usando uma fonte que traz uma questão de infantilidade. Como é que você vai ser levado a sério? Então, com o Alba Business Club é justamente ajudar as pessoas que querem sair do CLT e encarar a vida de empreendedor, de autônomo, a estruturar o negócio delas, para elas terem um negócio com uma base. Porque se você simplesmente cria por criar, assim, você até pode chegar longe, mas você vai demorar um pouquinho mais, justamente porque você não tem o básico, que é essa visão, a estrutura do Estruturação. negócio. Eu vejo isso das cores, eu vejo bastante, né? Como eu trabalho com marketing. E aí, muitas vezes, o cliente, ele não entende quando a gente faz, né? Vamos supor, se o cliente está iniciando e não tem... A primeira pergunta que eu faço, você tem uma paleta de cores? O cliente, às vezes, nem sabe o que que é. Então, muitas vezes passa aquela questão muito infantilizado, né? Que é o que você Exatamente. falou, não traz uma questão de autoridade, né? As cores. E às vezes o cliente ele não sabe, ele não vai entender isso, né? E até mesmo se eu for parar para pensar, quando eu comecei, eu não tinha estudado isso ainda, toda essa questão, porque quando eu iniciei em 2019, eu não tinha estudado hermetismo, eu não estava tão pegada na minha questão de espiritualidade. Minha disciplina estava ok, mas não era lá aquelas coisas. Eu não tinha estudado questão de negócios, como montar um negócio. Não tinha estudado sobre marketing, gestão financeira. Então, assim, quando eu comecei em 2019, nada. Assim, eu tinha uma ideia, mas não era nada. Então, as pessoas que eu atraía naquele momento não eram pessoas que valorizavam o meu trabalho. Porque, afinal de contas, não, era uma coisa muito amadora. Hoje, eu pego, eu quero atender o público que eu quero atender. Eu tenho cores que estão alinhadas a esse público, um logo que está alinhado a esse público. Então, até mesmo as roupas que eu uso, as roupas que eu uso, acessórios, a forma como eu me porto, postura, tudo isso comunica. Então, eu faço uso disso para atingir o público que eu quero. E as pessoas, muitas vezes, elas deixam isso passar e não têm noção nenhuma do que a forma como elas se vestem, a forma como elas falam, pode trazer uma imagem completamente diferente do que elas estão querendo Passar, né? passar. E foi fácil para você perceber isso que você tinha que mudar e você passar por toda essa transformação? Olha, assim, se eu paro para pensar, uma das coisas que eu estudei nesses tempos, assim, foi o desenho humano, que inclusive é uma ferramenta muito boa de autoconhecimento. Através do desenho humano,
eu consigo ver como que o meu corpo responde quando eu não tô feliz em algo. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa e eu começo a ficar muito frustrada, eu percebo que aquele não é mais o espaço que tá me fazendo feliz. O que que você vai sentindo quando você tá assim? Você sente tipo uma Eu incomodação? fico frustrada, assim, em um nível muito alto. Eu faço meu trabalho, porque como boa capricorniana, eu faço. Mas eu não tô feliz. Eu tô fazendo só pra cumprir as coisas e eu já não tenho aquele prazer que eu tinha em fazer aquela atividade. Então eu percebo, eu já não tenho prazer em fazer aquela atividade, eu já tô ficando mais irritada do que eu gostaria. É um sinal de que não tá, de que não é pra continuar. E nesse ponto tem eu ano passado, quando eu saí da empresa que eu tava, que eu pedi pra sair, tiveram alguns agravantes que me fizeram querer sair. Só que eu já tava vendo que eu poderia ter continuado, porque era cômodo, era confortável. Mas ter ficado completamente infeliz, porque aquilo tava me incomodando, eu já tava frustradíssima. Ou eu podia ter saído e ir atrás daquilo que me fazia feliz, que foi o que eu fiz. Eu abri mão, assim, abri mão de tudo, da certeza, pra ir atrás daquilo que ia se alinhar ao meu propósito. Porque eu tava fazendo algo que não tava, assim, nem de perto, indo de acordo com o meu propósito. Porque hoje o que eu quero trazer é toda a questão de ajudar os outros, ajudar eles a se encontrarem, a trabalhar a questão da vida deles, a energia da vida deles, porque o nosso ambiente colabora para isso. E eu tava em uma coisa que não ajudava as pessoas. Então aquilo tava me deixando frustrada, porque eu não tava seguindo algo que me fazia feliz e que estava de acordo com o meu propósito. Então eu acabei visualizando isso, né? Percebendo isso, eu pensei, bom, tá na hora de sair daqui, porque não tá. Já é algo que eu tô percebendo que tá me causando uma frustração, então é um sinal de que o tempo aqui já Já deu. deu. Eu acho que muitas pessoas às vezes sente isso, mas não sai do lugar, não sei, às vezes por medo, por, sei lá, infinitas coisas, Se né? jogar no desconhecido dá muito medo. Assim, você trocar o certo pelo Pelo incerto incerto. dá medo. É, só que eu prefiro me jogar no incerto e fazer algo que vai me trazer felicidade do que permanecer numa zona de conforto completamente desconfortável. Porque tudo bem, tá me dando uma certeza, que é a certeza financeira, que muitas vezes impede as pessoas de seguirem, se jogarem em planos assim. Mas tá, tem a certeza financeira, mas eu vou ficar infeliz Até quando, né? vou ficar infeliz com a minha vida pra manter o financeiro. E outra, vendo, fazendo uma análise desse último ano. Se eu não tivesse saído daquela empresa, eu não tinha vivido tudo que eu vivi do lado do meu pai. E eu ia me arrepender horrores, horrores. Então, que bom que eu tive coragem de largar o certo pelo duvidoso, porque eu pude aproveitar até o fim a companhia do meu pai, por mais que a gente não conversasse, porque afinal de contas ele estava em estado vegetativo, ele Você ouvia. estava presente, né? Eu estava presente, ele ouvia. Às vezes eu conseguia ler como uma pessoa que estuda bastante, muito observadora. Eu percebia momentos que ele estava com dor, porque ele não conseguia falar, mas ele mexia o pezinho, eu fazia uma pergunta, às vezes ele me respondia mexendo o pé. Então eu conseguia ler ele, a forma como ele se comunicava. Até momentos que ele não conseguia mais fazer isso por falta de energia, porque Sim. a energia vital dele já estava muito baixa. Mas eu conseguia perceber isso. E eu não teria vivido isso do lado dele se eu estivesse trabalhando naquela época. Então, hoje eu vejo que ainda bem que eu saí. Porque senão eu não teria vivido isso e eu estaria hoje completamente arrependida. Então, assim, ainda bem. Ainda bem que eu me joguei nesse desconhecido, por mais que tivesse medo. Ô, Ana, você fala, né, muito sobre a questão, né, do autoconhecimento, a gente se autoconhecer, e do Feng Shui também, né? Você fala muito, a gente sabe que isso pode transformar os espaços, mas você acredita que além de transformar o espaço, ele pode transformar aí a vida das pessoas? Com certeza. Assim,
Eu não vou falar que eu sou suspeita pra falar, mas com certeza, quando a gente tem uma vida que é planejada, o nosso espaço é planejado, a gente tem a possibilidade de mudar o fluxo energético daquele espaço. Como o Feng Shui não é só mudar a cor de uma parede, colocar uma planta, trata sobre o fluxo da vida, quando aplicado, ele pode sim alinhar a vida da pessoa, a energia da pessoa ao fluxo da prosperidade. Então, sim, eu acredito completamente que o nosso espaço, a nossa vida pode sim ter essas mudanças quando a gente mexe no nosso espaço. Porque, afinal de contas, se o espaço muda, a nossa vida muda. E se ele reflete o que a gente tem dentro, se a gente começa mudando o fora, é que nem quando a gente vai fazer uma faxina. Sim. Quando a gente faz aquela, tá tudo caótico, a gente fala, não, vou fazer uma faxina, nossa, parece que até clareia a mente. Então tem essa possibilidade, assim, uma força muito grande, inclusive. Eu nunca esqueço, né, da vez que a gente gravou, que a gente falou da questão do guarda-roupa. Toda vez que eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu lembro de você. Por conta que é aquilo, né? Aí as pessoas falam assim, ah, mas não tem nada a ver. É totalmente a ver. É engraçado porque se eu paro pra pensar em casa, lá em casa tem eu, minha mãe e minha irmã. São 3 pessoas diferentes e cada quarto é de uma forma. A minha irmã às vezes vem, eu não, eu tenho um negócio assim com o meu quarto que eu não gosto. É meu espaço. Eu não gosto que fiquem entrando no meu quarto, porque é o meu canto de paz. E eu trabalho muito a energia do meu quarto. A minha irmã às vezes vem, enquanto eu tô no meu quarto, ela senta na minha cama, eu falo, Aninha, sai. Ela, meu, seu quarto é muito tranquilo. Parece que tem um monte de passarinho aqui cantando. Chega no meu, parece que tem um monte de gente gritando. Então, assim, e aí? É, pessoas criadas da mesma forma, morando na mesma casa. Então, assim, eu faço questão de ter esse ajuste energético no meu quarto. Só que isso sou eu. Eu trabalho, e como o nosso espaço reflete o nosso interior, eu faço questão de trabalhar a minha energia. Então, quando você tá com esse alinhamento, seu espaço, se você tá tranquilo, trabalhando sua energia, o seu espaço vai ficar tranquilo. Agora, se você não trabalha e o seu espaço colabora, você vai ficar perturbado, você vai ficar caótico, as coisas vão começar a travar. Então, eu tenho essa preocupação. Eu já fiz o Feng Shui do meu quarto para tentar me auxiliar. E tem coisas assim que não tem como eu provar fisicamente falando, porque energia você Energia. sente. E como que a pessoa ela pode. Tem alguma prática que ela pode estar aplicando ali em casa, o Feng Shui, para ela trazer mais essa calma? Porque a gente sabe, quando a gente vê casa, a gente pensa assim, meu lar, minha calmaria, onde eu vou estar tranquilo, e às vezes não é, né? Exatamente. É assim, para você começar, claro que para você fazer o Feng Shui da sua casa, é interessante você falar com um profissional, porque ele vai conseguir te passar algumas coisas, algumas curas, porque se você tiver algum ambiente que tem algum problema, sei lá, algum problema dentro da casa, como uma área faltante, não é o fim do mundo, você consegue curar isso. Então é bom você falar com um profissional. No entanto, se você já quer mudar, meu, eu quero fazer alguma coisa que eu possa fazer, eu quero saber alguma coisa que eu possa fazer pelo meu espaço para começar a mudar a energia dele. Começa vendo o que você tem no seu espaço. Faz assim, senta um dia de verdade. Senta e analisa tudo que você tem. As coisas que você tem, sei lá, vai fazer no seu quarto. Você quer que o seu quarto seja um lugar tranquilo. Observa as coisas que você tem no seu quarto. São coisas que te fazem feliz? São coisas que estão quebradas? São coisas que você gosta? Se tiver quebrado, energia estagnada. É importante não se manter coisas quebradas nos nossos ambientes como um todo. Tem muita coisa, tá muita coisa amontoada, você faz uso de tudo, não faz uso de tudo. Então, assim, se você tem muita coisa que você não faz uso, você tá deixando um monte de energia lá parada. Energia estagnada trava.
Quando você tira aquilo que está em excesso, você abre espaço para que novas coisas entrem. Se você mantém, como tudo é energia, você manter algo de uma pessoa que já não tá na sua vida e que você não gosta, você tá mantendo uma energia densa lá. Tudo que você vai mantendo, uma hora, trava. Tá. Então, até mesmo esses últimos tempos, eu peguei, abri uma gaveta minha, fui organizar todas as minhas gavetas. Eu abri uma gaveta minha que tinham várias fotos. Fotos, cartas e tudo mais de pessoas que eu não queria mais na minha vida. Guardado. Tudo guardado. Antigamente Eu a gente tinha uma mania separei de guardar muitas coisas, né? tudo. Eu fui até a churrasqueira, taquei álcool e taquei fogo. Porque o fogo transmuta. Transmutei, eu não queria mais aquela energia pra mim. Depois do meu quarto, nossa, uma paz. Uma paz. Porque metade das coisas que tinha, tipo, energias que tinham relação com pessoas que eu não queria mais na minha vida, assim, eu não queria mesmo. Pessoas que tinham me feito mal. Não tinha, porque eu manter no meu espaço No de seu paz. espaço. Então, se a pessoa quer começar a organizar ou É o começar a básico, ver né? o básico, vai olhar nas gavetas. Você tem as suas roupas. Você usa? Não. Por quê? Ah, porque não cabe. Observa durante 6 meses. Se você não usar, passa adiante. É de alguém que te deu, tipo, qual que é a memória que você tem? É uma blusa que você se sente bem? Não é? Se não te faz feliz, se você não se sente bem, passa. Vê suas coisas. É um presente de uma pessoa que você gosta? Te faz bem? Mantém. Não faz bem? Passa. A casa. Sua casa tem que ter uma energia leve se você quer que ela seja um lugar leve. Não tem como você começar a trazer um monte de coisa e amontoar um monte de coisa se você quer que ela fique mais tranquila. Por isso, quando você vai ver, por exemplo, casa de vó. Casa de vó costuma ter bastante coisa? Sim, mas é um ambiente que acolhe. E é limpo, né? Vó é mais limpa. Só no meu, eu lembro da minha avó, quando minha avó era viva, né? Eu chegava lá, era assim, muita coisa, mas sempre tudo muito limpo, tudo muito organizado. Então você tem essa questão, tipo, a avó deixa as coisas que são importantes. Então Sim. ela coloca aquelas coisas que têm uma memória afetiva, positiva, atrelada. Então você se sente bem. Agora, quando você vai numa casa de uma pessoa que é muito materialista e acumuladora, você sente um ambiente denso. Você sente aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, eu tô me sentindo sufocada. Porque justamente é muita coisa parada, muita energia estagnada. É que nem aqueles vídeos que você vê de um ambiente que tá um caos, que Nossa, tiram tudo e reorganizam com menos coisa. Meu, você sente, você consegue, mesmo por um vídeo, você consegue sentir a diferença energética de um ambiente para o outro. eu vejo muito. Eu amo vídeo de faxina, né? Ai, eu amo também. É tão Eu, satisfatório. parece que é na minha casa que tá fazendo. Então, tipo assim, já aconteceu muito. Igual essa semana eu tive que mudar em 2 dias. A gente tava morando, né, num apartamento e de repente veio uma oportunidade de ir para um apartamento no mesmo prédio, mas em cima. E eu falei, eu vou. Falei, vou dar um jeito disso. Só que tinha muita coisa antiga do dono, que é semi-imobiliado. Eu falei, não, tira tudo essas tranqueiras. Falei, não quero, vou ir comprando aos poucos, vou ir comprando o que eu quero. Por quê? No apartamento que eu tava, era bom, só que não pegava tanto sol. E o som é importantíssimo. E eu me sentia assim, assim, muito sem energia dentro do apartamento. Por mais que era aconchegante, eu não tinha energia. Por quê? Como eu trabalho 70% em casa, home office, então eu fico muito tempo em casa. E aí eu sentia que a minha energia baixava. E quando a gente mudou, né, que foi assim, eu tive que fazer tudo da Correndo. noite pro dia, eu falei, vai dar certo. Se for pra ser, eu ponho muito assim. Se for pra mim, vai dar certo. Porque eu entrei lá, eu falei, vai ser meu, vai ser meu. E aí, nossa, mais disposição. Por quê? Você tem todos os cantos, e em todos os cantos pega sol. E o sol tem essa relação, né, da vitamina D e tudo mais, que a vitamina D é uma vitamina que te traz vitalidade, que te traz essa disposição. Sim. Se você tá em um espaço que não bate sol, a principal aliada da vitamina D é o sol. É o sol. Se você está em um ambiente que não pega sol, a sua disposição ela vai baixando. Você chegou a fazer exame para ver como é que tava a sua vitamina D? Nem cheguei, Ana. Mas é bom porque
você dar uma olhada, porque às vezes, justamente, você pode Sim. estar em casa. Se você tem uma casa que bate sol, Você vai estar você mais vai estar disposto. com uma vitamina B, uma vitamina D boa. Porque você tá pegando o sol de uma certa forma. E o sol é vida. Não é à toa que se você for pegar em lugares que é muito frio e que quase não bate sol, um índice maior de pessoas Deprimido. deprimidas, de pessoas que atentam contra si Até meu gatinho mesmas. já tava ficando deprimido, tadinho. Agora Sol é ele vida. tá numa energia. Eu falo, meu Deus, agora tá, tá os dois, né, pra lá e pra cá. E uma coisa muito que a gente fala, assim, que eu sempre lembro, né, que a gente conversa da questão das pessoas em casa também, né, Ana, da energia. Porque por mais que às vezes a sua energia, a sua casa tá com uma energia ok, Se de chega repente alguém. chega uma e abala essa questão da energia também, né? É importante você ver quem você vai colocar dentro da sua casa. Porque a partir do momento que a nossa casa é o nosso templo, é o nosso lar, não dá pra gente dar espaço pra qualquer pessoa entrar. Sim. Porque isso é uma coisa muito séria, assim, até mesmo o pessoal fala brincando de questão de inveja, mas a inveja é uma energia muito pesada, muito pesada. Não é à toa que a tua gente grande é o silêncio, que você não pode falar dos seus planos antes deles se concretizarem. Porque as pessoas, elas não veem o que você vive, mas elas veem o que você é, o que você tem. E elas vão, muitas vezes, invejar isso. Só que elas não sabem tudo que você passou pra Uhum. alcançar tudo aquilo. É aquela coisa, quem vê close não vê corre. E quando você tá dentro de da sua casa e você coloca uma pessoa que tem inveja de você pode ver ou a energia fica densa, ou alguma coisa quebra, ou as coisas começam a dar errado, porque a Exatamente. pessoa tá almejando o seu. É uma energia de querer o que é seu. Então é sempre muito delicado. Por isso que é importante você até mesmo ver quem você é, o seu ciclo, as pessoas com as quais você se relaciona, as pessoas para quem você vai contar Uhum. seus planos, por mais que seja interessante você manter em segredo até que isso se Se concretize. concretize. Rede social também, né, Ana? Antigamente eu postava, tipo, não que hoje eu não posto as coisas, mas eu penso, tipo, mais coisas de trabalho, coisas pessoais depois que a gente conquista, porque Exatamente. eu sentia muito isso, além, né, da gente sempre conversar, sempre trocar ideia no WhatsApp, eu falo que as minhas convidadas se tornam amigas, né? A gente sempre tá conversando. E aí também eu já tinha uma outra pessoa, já tinha me falado sobre essa questão, porque eu sempre vivia muito cansada, muito pesada, muito cansada, muito pesada. Mas por conta realmente disso, da energia do outro, às vezes jogar pra gente. Querendo ou não, é real isso, é muito É real. muito e é muito perigoso, porque o pessoal fala que inveja mata, gente. Assim, toma cuidado, porque não é se isso existe, se esse termo existe, é porque alguma coisa já Já aconteceu. aconteceu. Eu não duvido, porque é uma energia que realmente pode acabar com a vida das pessoas. Então é sempre muito delicado colocar pessoas em casa. Por isso que eu prefiro sair pra encontrar alguém do que colocar alguém Dentro dentro de da minha casa. casa. E também eu vejo muito na questão de energia nas empresas, né? Vou tentar resumir um caso que aconteceu comigo de uma empresa, não posso falar o nome, mas fui contratada, né? Logo quando eu cheguei, eu falei, não, eu vou fazer outras coisas para ver se dava certo. E já sabia que não ia dar certo, né? E meu, eu passava muito mal. Eu chegava, tipo, em casa eu tava bem, eu tava alegre, eu chegava na empresa, eu quase vomitava de tanta dor. Minha cabeça começava a doer e assim vinha no meu estômago e eu falava, meu, é energia, é energia. E, tipo, no local que eu tava, o pessoal não acreditava nisso. Então, tipo assim, uma energia densa e ainda eu era o problema, tá? Quando eu fui conversar, eu falei, não tô me sentindo bem aqui. Falei, não tô me sentindo bem. Eu chego todos os dias, eu começo a passar mal, o meu dia fica mal, eu fico carregada. E eu chego em casa, eu vomitava, meu gato vomitava. Era eu chegar em casa, o Nick ele passava assim nas minhas pernas e ele começou a ficar doente. Aí eu falei assim pro Paulo, falei, amor, não é o meu propósito, não é o que eu quero, eu não vou ficar.
Se eles quiserem o meu trabalho de marketing, porque eu via muito que eu tava lá para fazer o marketing. E aí o pessoal me via muito assim, de um outro olhar totalmente Como diferente. ameaça. É. E eu chegava em casa, eu ficava muito, 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 muito mal. Eu falei, eu vou pedir pra sair. No mesmo dia que eu falei que eu não ia mais, falou, não, mas a gente quer o seu trabalho. Eu falei, se quiser, é home office. Aí eu não vou. Nunca mais me deu aquilo, nunca mais. Olha como que é a energia do local também onde você tá trabalhando. Eu tô até arrepiada porque eu acho que quando tem esse ponto, não, até mesmo pela questão do seu bichinho ter ficado mal. Os nossos animais, Uhum, eles captam muito a sim, energia que tá da gente. Só que muitas vezes tem até questão espiritual envolvida. sim. Então, o fato dele passar, ele pegou algo que estava em você para evitar que te prejudicasse. Isso é muito complicado, É, porque, pô, você voltar do trabalho todo dia passando mal, o negócio lá devia ser. Gente, eu acho que eu choraria, não é é, possível, porque muito é pesado. realmente um negócio muito denso. E E para eu, quem tem essa sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Tipo, às vezes eu chego num local, pode ser o que for, gente. Pode ser um restaurante, pode ser uma farmácia. O que for, eu sinto. Se eu já sinto que não tô bem, eu já não compro nada, não, eu saio, eu saio. Eu saio, porque eu tenho uma sensibilidade muito forte de questão de energia. Muito forte, muito eu sou assim forte. também, até mesmo com pessoas. Tem gente que eu olho e eu falo. "Uh-uh." Santo não bate, né? Que a gente fala. E assim, gente que se eu sou forçada a ficar perto, eu fico mal. Porque por ter uma sensibilidade energética e uma certa mediunidade também, tem gente que não dá. Não dá. E eu falo, ai, gente, por que que eu tô aqui? E eu já passei por isso também, Sim. de estar em um lugar, só que muitas vezes eu me protejo e me fecho em casa antes de sair, justamente para não pegar aquilo que não é meu. Então é tentar manter a cabeça centrada, falando o que não é meu, tipo, falando pro meu povo me protege, mantendo minha vela do anjo da guarda acesa, chego em casa, tomo um banho de hortelã para descarregar, Sim. porque não, assim, não é justo deixar que a inveja de alguém ou o olho gordo de alguém faça com que eu pare a minha vida. Trave, né, a vida. Tipo, não é justo, eu não fiz nada pra pessoa e Sim. as pessoas querem meu mal, querem o que eu tenho. Meu, é só vocês fazerem, sabe? Não tô focando em fazer mal para ninguém, eu só tô focando em mim. Sim. É bem complicado isso. É. Ô, Anne, falando aí, né, do futuro, como que você vê aí o grupo Albas daqui a algum tempo? Olha, eu vejo como ele uma chance muito grande de ajudar muitas pessoas. Uhum. Tanto com a questão de arquitetura, né? Mudando os espaços das pessoas, ajudando elas a entrar em um fluxo maior de abundância, de prosperidade, de coisas boas, Uhum. energias boas. Quanto à questão da imagem deles verem, né, o ambiente deles, realizarem sonhos, com a questão dos negócios, ajudar as pessoas a encontrarem um propósito, né, delas nos negócios, com os guias que são coisas que eu tô fazendo junto para ajudar as pessoas que não têm essa clareza. Inclusive, é uma das coisas que eu vou entregar para os meus mentorados. Tem a questão de um livro enorme de autoconhecimento que eu tô fazendo todo um estudo para levar para as pessoas, olha, para você se entender, Uhum. porque eu vejo que as pessoas elas hoje em dia não têm muita noção dessa questão de autoconhecimento ou o que que é bom para elas ou não. Só que os nossos mapas e tudo mais dizem muito. Então eu acho que todas as ferramentas que eu tô usando hoje podem proporcionar muita ajuda a muitas pessoas, muitas, muitas pessoas. Porque é justamente o que eu comentei, quando a nossa casa muda, o nosso espaço muda, tudo muda, a Tudo nossa vida muda. muda. Então eu acho que é tem um potencial muito grande de ajudar muitas vidas. E eu fico muito animada dessa possibilidade, porque Sim. eu acho que todo mundo almeja estar em um ambiente, em um espaço onde você se sinta em paz. E principalmente nos tempos de hoje, onde a Tudo gente é tem tudo menos paz. menos paz. Você ter um espaço
onde você pode ter essa paz, assim, é muito. Tem coisas que têm um valor muito inestimável. Então, assim, Hoje eu não troco nada pela minha paz. Tudo é minha paz. Minha é aquela, tranquilidade. que nem aquela frase, clichê, mas verdade. Se custa a minha paz, custa muito caro. É. Então, eu prefiro pensar que isso é uma chance muito grande de ajudar as pessoas a encontrarem essa paz. Sim. Tanto que eu trago nas postagens que eu tenho feito para mostrar para as pessoas, para essa inauguração do Albas, eu tenho trazido muito essa questão sobre a transformação, né? A questão de iluminar, trazer consciência, que tudo transforma. Então, eu sou suspeita para falar porque tem sido um processo tão gostoso e eu consigo visualizar esse processo assim, tomando vida e ajudando muitas pessoas. Meu Deus do céu. Aninha, pra gente encerrar, né? Deixa aí suas redes sociais, onde o pessoal pode estar te encontrando, né? Estar constatando você, tanto para as 3 empresas ou só para uma, o que, que o pessoal se identifica, que quer levar aí para sua empresa, para sua casa também, onde o pessoal pode te encontrar. Bom, você pode encontrar todas através do meu, @AnaLeBarbosa. Lá eu tenho um link onde tem todos os perfis, cada um deles, né? E eu faço uma apresentação de cada um deles, então é fácil de encontrar. Tem um formulário também para pessoa que quer entrar em contato comigo para pedir algum serviço, até mesmo o guia, que é esse material de autoconhecimento. Se ela quiser pedir só esse, também tem um espaço lá para pedir. Então, chegando no meu Instagram, assim, vai ter explicação de tudo. Tem o link para falar comigo, uma explicação do que é o Albas. Sim. Então, para quem quiser conversar, é só chegar no @AnaleBarbosa que eu vou ter muito prazer de conversar sobre e ajudar. Ana, gratidão novamente por você estar aqui no Natcast, trazer todo esse conhecimento que eu amo falar, energia comigo, adoro esse papo, nossa. Eu que agradeço, Nath. Obrigada por mais uma oportunidade de dividir com as pessoas aquela coisa, quem divide multiplica. De dividir esse conhecimento com vocês. Ana, gratidão. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha, gente. Vamos arrumar a casa, hein, mulherada? A casa, o escritório onde você trabalha também, que eu falo que é a nossa segunda casa, né? Exato. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.